Uma das grandes perguntas que se fazem para os evolucionistas é: qual a origem dos sexos? De onde surgiram os gêneros, macho e fêmea? É fácil explicar que há muitas vantagens na reprodução sexuada. O difícil é responder como ela teria surgido. Veja só, a vagina é o único órgão encontrado apenas em mamíferos, mas não em peixes, anfíbios, répteis ou pássaros. Para surgir, foi necessário o acréscimo de grande quantidade de informação genética. O sistema reprodutor feminino não se trata apenas de um tubo de carne. Ele é de uma complexidade maravilhosa, com seus músculos especializados, glândulas, terminações nervosas e a capacidade de abrigar uma nova, ou mais de uma, nova forma de vida, suprindo-lhes as necessidades por 9 meses. Pense agora no sistema reprodutor masculino. O gene Bowley, que é o responsável pela produção de espermatozoides, é tão vital que, segundo os evolucionistas, sua função se manteve inalterada ao longo da evolução. O Bowley parece ser o único exclusivamente necessário para a produção de espermatozoides. A questão é a seguinte, Para que houvesse realmente uma boa explicação para o surgimento dos gêneros dos dois sexos, teria que ter havido 2 mutações simultâneas, numa mesma época, no mesmo espaço geográfico, em 2 organismos distintos, a ponto de trazerem à existência um sistema reprodutor masculino plenamente funcional, um sistema reprodutor feminino plenamente funcional nesses 2 organismos, e eles tivessem que se encontrar e cruzar, dando origem ao novo ser vivo. Na verdade, você percebe que os milagres aqui se multiplicam muito, e a explicação não parece ser muito condizente. Outra grande pergunta: por que a mãe não rejeita o feto quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide? Sim, porque era de se esperar que houvesse uma rejeição. É mais ou menos como um órgão transplantado, aquele feto, 50% dele não pertence ao corpo da mãe, e ela deveria realmente expeli-lo, mas acontece algo interessante que está relatado numa revista Ciência Hoje, no artigo O Desafio da Gestação, um artigo muito interessante, escrito por 2 médicos cientistas. Eles explicam ali que quando o óvulo fecundado se aloja no útero da mulher, a placenta já é formada em volta dele como uma espécie de barreira protetora, um campo de força, de tal maneira que os anticorpos da mãe não conseguem destruir o que está ali dentro, o embrião. Mas digamos que um anticorpo da mãe pudesse, quem sabe, penetrar essa barreira placentária. Aí acontece algo ainda mais interessante, mais fantástico, O sistema de defesa do bebê, do embrião ali em formação, já está relativamente formado a ponto de enviar então um anticorpo que vai desativar aquele anticorpo da mãe, fazendo com que o bebê não seja destruído. Ele fique ali protegido. Realmente algo impressionante. É um sistema que deveria funcionar muito bem desde o começo, ou do contrário, não estaria aqui nem você aí assistindo essa série, porque a vida teria desandado lá na sua origem. Uma outra pergunta que se faz é como explicar o fato de que apenas uma célula fecundada se multiplique tão rapidamente, dando origem quase sempre a seres perfeitos, com 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, bilateralmente simétricos. Uma matéria publicada pela revista Veja, Genética não é Destino, descreve então essa questão, dizendo o seguinte: durante os 9 meses de gestação, o zigoto, célula única que resulta da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, divide-se paulatinamente até se transformar nos 100 trilhões de células que formam os 220 tipos de tecido do corpo humano. O que ainda intriga os cientistas é como essa divisão se dá de modo tão organizado que o resultado é um bebê com 2 olhos, 2 ouvidos, 2 braços, 2 pernas, tudo sempre no mesmo lugar e distribuído de forma simétrica. O que impede que um zigoto produza aleatoriamente um ser com pés nos ombros e nariz no umbigo? Então os pesquisadores chegaram à conclusão de que existe um gene chamado homeobox, que é uma espécie de mestre de obras. É ele quem organiza essa divisão celular que acaba formando depois seres simétricos, bilateralmente simétricos. Segundo a matéria, os evolucionistas entendem que esse gene não se modificou ao longo da evolução. É mais um caso como aquele que nós vimos anteriormente no que diz respeito ali ao gene Bowley dos espermatozoides. Claro que ele não pode mudar, porque se ele mudasse, a vida poderia desandar. Então, quando tem que evoluir, parece que evolui, Agora, quando não pode evoluir, ele se mantém inalterado. É algo realmente um tanto complicado de se entender. Pense também um pouquinho na diferença entre a pelve do homem e da mulher. A pelve feminina, como você vê na tela, tem formato mais circular do que a do homem e uma cavidade pélvica maior, o que facilita a passagem do bebê no parto.
Se não houvesse essa diferenciação da pelve, lá no começo, os bebês não nasceriam. O primeiro bebê poderia morrer se tivesse a mulher uma pelve semelhante à do homem, mas não, tudo parece que foi colocado realmente na maneira certa, no local certo, para funcionar perfeitamente bem desde o começo.